Opa, e aí galera, tudo certo? Aqui é o Savold. E hoje eu vou falar um pouco do episódio 1 e 2 da Season 4 de Shingeki no Kyojin. O que você está pensando? Já se passaram 3 semanas que o episódio 1 foi lançado. Você está se esquecendo de falar do episódio de ontem, por acaso? Você vai falar sobre o episódio 4 dessa nova temporada. Você começou essa história. Bom, então vamos falar do episódio 4, né? Bom, eu gostei bastante do episódio, apesar de eu ter achado ele um pouquinho morno e meio parado, mas no fim das contas esse foi o objetivo do episódio, não foi? Ali, da metade do episódio pra frente, eu acho que ele ganha bastante peso e ele melhora bastante comparado com o que ele estava sendo. E o episódio ele vai crescendo bastante, e o que ele tem, na minha opinião, um desfecho que é incrível, muito bem feito. Esse final do episódio ele foi tão foda pra mim que quando o episódio acabou, eu fiquei em estado catatônico, mano. Então, antes de começar a falar desse episódio em si, nesse vídeo aqui eu vou dar uma aprofundada em como funciona todo esse lance aí de viagem temporal, viagem no tempo, viagem sobre memórias, Grisha, Eren e essas coisas que envolvem essa viagem temporal, que até hoje me deixa um pouco confuso e também confunde uma porrada de fã de Shingeki até hoje, que já leu o mangá. E eu, incluso. E vendo esse episódio, eu consegui confirmar algumas teorias que eu já tinha, tipo, ter uma noção melhor, e também obter umas outras visões novas do episódio. Então, vamos lá. O episódio, ele abre um clima bem pacífico, comparado ao episódio anterior, né? E ele começa ali com o bebê Eren, o mini Eren, gordinho, os bracinhos todo rechonchudo, e com o Eren e o Zeke olhando e observando ali, expectando Carla e Grisha cuidando do mini Eren. É interessante como é que esse episódio já começa ali mostrando quanto que de ressentimento que o Zeke sente em relação ao Grisha, vendo ele criando e cuidando de uma nova família, como se ele nem tivesse jogado a outra família dele ali de escanteio. O ponto todo deles estarem visitando essas memórias do Grisha e tudo mais é porque o Zeke acredita que o Eren foi uma vítima da lavagem cerebral nacionalista do Grisha. E assim, ele queria abrir os olhos do seu irmão mais novo a esse fato, mostrando para o Eren que ele agia dessa forma por conta da manipulação do seu pai. Mas mais pra frente aí do episódio, a gente percebe que o Zeke estava um pouquinho equivocado nisso daí. Eu senti um Zeke extremamente amargurado nesse episódio, principalmente nesse momento, que ele fala do tipo, pois é, né, pai? Aqui você pode viver feliz e tal, esquecer completamente da sua família que ninguém vai conseguir te julgar por isso. Um pouco antes do Eren sair daquela memória junto com o Zeke pela porta, ele para um tempinho ali pra ver os seus pais, ver a sua mãe cuidando dele. E, bom, vamos lá. Eu acho que no mangá ele tem uma expressão um pouco mais de melancolia, uma expressão um pouco mais triste, o que eu não acho que ficou muito presente na versão final do anime. Onde ele tem uma feição um pouco mais séria ali o tempo todo. Eu acho que essas pequenas mudanças são bem significativas, pra mostrar ali o que o Eren tá sentindo naquele momento. Bom, o grande ponto desse episódio, além de desfazer a lavagem cerebral que o Eren tem, é mostrar pro Eren, o Zeke queria mostrar pro Eren quem o Grisha realmente era, através das memórias dele. Em determinado momento do episódio é mostrado o Grisha atuando como médico ali, usando dessa posição dele pra se infiltrar cada vez mais pra dentro das muralhas, cuidar ali de pacientes de castas superiores, pessoas com poder. Com isso, ele conseguir juntar informações de onde ele pode encontrar a família real. E no fim de tudo, roubar o Titã Fundador, que é a sua grande missão como restauracionista de Eldia. O próprio Zeke comenta que ele sabia que isso poderia causar problemas inúmeros para a família dele se ele fosse descoberto, mas mesmo assim ele continua dando seguimento para essas missões aí de revivalista. É engraçado nesse momento o Eren meio com pressa, né, falando assim, não, agora eu entendi, meu pai realmente é um bosta, e sei lá o que, e agora lavagem cerebral pra despeita, tipo, tá bom, Eren. O Zeke vai cair nessa desse jeitinho. Mas aí o Zeke fala assim, nem se preocupa, a gente tem todo o tempo do mundo, vamos continuar aqui.
Aí, conforme o tempo vai passando, é mostrado ali memórias do Eren bebê e da Carla. É mostrado também uma memória que eu achei muito fofinha do Hannes, o cara lá bêbado da bebida lá, brincando com o Eren nas mãos do Grisha. E uma dessas memórias que é bem importante é uma do Grisha após cuidar ali de um paciente que provavelmente ele é um pouco poderoso. Ele vai ali, mexe nas gavetas e rouba um documento. E parece que a partir desse documento ele tem uma noção de onde a família real está. Tanto que na próxima cena ele tá ali invadindo a capela dos Sais. E é legal nesse momento você ver ali o Kenny olhando meio de canto de olho assim pro pai do Eren, porque ele tá meio que suspeitando desse cara aí, chegando aqui o tempo todo. O Kenny é um Ackerman, né? Ele tem um sexto sentido aí. Até porque o Kenny era uma pessoa desse meio aí que fazia parte dessa galera que protegia o rei e tudo mais. Nisso, agora a cena corta e já vemos ali o Grisha na porta da capela, que é o esconderijo do Rei das Muralhas. Até o Eren fica surpreso com a velocidade que o Grisha deu para encontrar o esconderijo dos Sais. O Grisha tá lá dentro já. Ele tá ali na portinha daquele porão para entrar, mas naquele momento, antes de entrar, ele hesita e vai embora. No que ele vai embora, ele volta para casa. Ele encontra seu filho, o pequeno Eren lá, e ele abraça o Eren, lacrimejando. É como um abraço de alívio, como se ele não quisesse mais seguir esse caminho de rivalista. E a partir daquele momento, ele meio que decide deixar essa missão totalmente de lado para viver de verdade com seu filho e com a sua família. Nesse momento a gente consegue perceber que o bebê Eren, ele está olhando fixamente ali e claramente ele está vendo o Zeke e o Eren ali. O Eren, no caso, do futuro. Ele provavelmente não tá entendendo nada porque ele é um bebê, mas isso leva a gente a se perguntar o porquê isso aconteceu. E sinceramente, vou te falar bem real, não existe nenhuma explicativa para isso. O Isayama, ele gosta de deixar muitas coisas em aberto, deixar coisas para os fãs mesmo teorizarem e darem explicações. Ao meu ver, pelo fato do Eren ser uma pessoa extremamente influente nessa parte da história, e o fato dele ser uma entidade ali que está vivenciando esse momento, vivenciando essas memórias, essa viagem entre as memórias, presenciando o passado e sendo um espectador da vida do Grisha, isso pode ter causado uma certa influência no bebê por ele ser um pouco mais sensitivo, e a partir disso ele recebeu algumas interferências aí, e uma delas foi conseguir ver diretamente o Eren ali. No caso, vendo ele mesmo. E é interessante ver o Zeke quebrando um pouco a cara, achando que ele conhecia o pai dele, só que aquele Grisha que ele tá vendo ali é uma versão completamente diferente do Grisha que ele conheceu. Deixando o Zeke bem em choque, né? Ele não esperava por isso, ele achava que o Grisha ia ser o mesmo merda de sempre. Mas não, ele tava tratando o seu novo filho ali de uma forma que ele nunca foi tratado, o que deixou ele bem abalado, com certeza. O Zeke mesmo comenta que o Grisha abandonou tudo, abandonou essa restauração de Eldia para conseguir viver com sua família. E como eu já falei já anteriormente, o Zeke ele mantém muito rancor do Grisha. E com razão, né? Porém, mesmo assim, ele ainda acredita que o Eren está agindo conforme o Grisha quer, exatamente como o Grisha quer. E que o verdadeiro Eren já havia se perdido. E o Zeke ele não faz ideia do que ele tá falando. Nesse momento, nós temos ali na mesa, deitado, cansado, o Grisha cochilando e pedindo desculpas ao Zeke. E é nisso que o Zeke, ele dá uma certa acordada, ele não estava esperando por essa. E nisso o Grisha, ele se levanta no susto. E realmente, ativamente, ele vê o Zeke ali na frente dele. E nisso até o Eren fica meio em choque. O Zeke muito mais em choque, com toda certeza. Aí o Grisha, após parar de ver o Zeke ali, ele fala, foi só um sonho, e volta ali a deitar. Mas a gente sabe que não é, né? Nós sabemos através desse episódio que o portador do Titã de Ataque consegue ali receber memórias do seu portador no futuro. Então é possível que ali o Grisha tenha recebido algumas memórias do próprio Eren do futuro. Naquele momento, fazendo assim que ele conseguisse enxergar o Zeke através dos olhos do Eren. Agora você deve estar tipo, eita porra, que porra é essa? Tá, como assim? O Grisha vendo através das memórias do Eren. Então calma, eu vou tentar explicar. Eu vou dar um exemplo, calma aí. Pra dar esse exemplo, aconteceu algo bem parecido com isso lá na Season 3. Quando o Eren estava lá na cela, dormindo, em um dos sonhos dele, ele acorda desesperado e gritando. E naquele momento ele estava vivenciando uma das memórias do pai dele. Como se ele estivesse no lugar do Grisha, entende? Que é o momento onde a Dinah Fritz vira Titã.
Em algum desses outros momentos, ele também vivencia as memórias do próprio Kruger. E podemos ver que quando o Eren está vivenciando essas memórias, ele está meio que enxergando através dos olhos do Kruger o seu próprio pai. E ele também tá falando frases juntas com o cara e tudo mais. É uma doideira. E é como se ele realmente estivesse lá. Eu recomendo fortemente você ver o episódio 58 e 59 da Season 3. É bem importante pra essa parte, viu? E isso acontece mais uma vez lá pra frente do episódio. Toda essa questão aí do Grisha conseguir ver memórias do futuro do Eren e tudo mais. Mas daqui a pouco a gente chega lá, calma lá. Eu acho aqui, é uma teoria minha, eu acho que esse momento em específico, o Eren não passou essas memórias voluntariamente para o seu pai. Até o Eren fica um pouco surpreso com o que acontece ali. Isso foi, na verdade, ao meu ver, uma interferência pelo fato do Eren estar ali ativamente naquela memória, junto com o Grisha e tal. Isso fez com que o Grisha se conectasse às memórias do Eren daquele momento. E isso, ao meu ver, fez o Eren perceber uma coisa que mudaria completamente o que estava rolando. Como se ele tivesse obtido uma informação extremamente importante de como pode funcionar esses poderes. Tanto que a partir desse momento, é o Eren que começa a chamar o Zeke para as próximas memórias. Diferente do que estava acontecendo lá atrás, que era sempre o Grisha falando, vamos para a próxima memória, vamos lá, vamos avançar. Mais pra frente, vemos que o Grisha realmente abandonou essa missão de restaurar a Eldia e criou o Eren livremente, diferente do que o Zeke pensava. Quando o Zeke percebe isso, ele ainda pergunta pro Eren por que dele mesmo sem ter passado por lavagem cerebral alguma, ele continua lutando conforme o pai dele queria. E ele pergunta ali o porquê o Eren continua desse jeito, porque ele se recusa a acabar com o conflito. E o Eren responde que ele é assim desde o dia que nasceu. E aparece ali flashbacks de quando o Eren matou aqueles 3 homens. Aqueles 3 homens ali na casa da Mikasa, onde mostra o Grisha e o Zeke aterrorizados por aquela cena. E não é por menos, né? O Eren é uma criança de 9 anos, cara. E não é normal uma criança de 9 anos matar 3 homens adultos, não por causa da força dele, mas esse comportamento de matar as 3 pessoas da forma que ele matou. Mesmo após ele matar, ele continuava esfaqueando ali o cara no chão, falando, vocês são os animais, e é isso que vocês merecem. E, bom, digamos que o Eren sempre foi assim. Ele diz que se alguém tentar tirar a liberdade dele, ele não hesitaria em tirar a liberdade dessa pessoa. O pai dele não o fez dessa forma. Ele não foi manipulado pelo pai a ser desse jeito. Esse é o Eren desde sempre, desde criança, desde o dia que nasceu. Basicamente, o que eu tô falando nesse momento é que o Eren é um psicopata. Isso mostra pra gente que o Eren desde sempre teve esse impulso, essa natureza agressiva de atacar e de avançar e de buscar por liberdade, full Tatakae, é isso aí, tá ligado? E ele diz ao Zeke que eles não são iguais e que ele não vai encontrar ali no Eren o irmão frágil, vítima do Grisha, pra dividir as cicatrizes emocionais. Ele ainda dá uma humilhada no Zeke, falando que tudo que o Eren vê no Zeke é um homem que se baseia em negar o seu próprio pai, um cara patético, escravo do próprio pai morto. O Zeke fala então, de um jeito até um pouco, sei lá, debochado, não sei se é essa palavra certa, que é até grato a isso, pois foi devido às atitudes desse pai maluco que fez com que ele enxergasse um outro panorama e quisesse proteger o mundo dos Eldianos, de Eldia. E que, de certa forma, quem salvou esse mundo dos Eldianos foi seu próprio pai, por plantar esse trauma na cabeça do Zeke. O que chega a ser irônico. E no meio desse diálogo, ele chama pelo Eren e olha pra trás. O Eren tá ali, parado, cuidadosamente apreciando aquele momento onde ele coloca o cachecol na Mikasa. E, de novo, eu acho que o anime errou um pouquinho ali na expressão facial do Eren. Ele, de novo, tá com aquela expressão meio puto o tempo todo. E no mangá, ele tá com um olhar caído, um olhar triste, um olhar vazio. No anime, ele tá com uma expressão neutra que parece que ele nem se importa com isso, sabe? No mangá dá pra sentir que ele tá abalado e apreciando aquele pequeno momento. Mais pra frente, o Zeke fala que ele tem um poder do fundador e que ele pode ativar o poder de eutanásia quando ele quiser. Só que ele não quer abandonar o Eren, ele quer realmente dar um jeito de consertar a cabeça do Eren. Ele não quer abandonar o Eren nessa, e ele diz que antes de salvar o mundo, ele quer salvar o seu irmão mais novo. E eu acho muito, muito legal de ver o quanto que o Zeke legitimamente gosta do Eren.
A cena corta pro Grisha escrevendo aquele testamento lá sobre o mundo lá fora, sobre como é que a vida funciona, que ele é um eldiano de fora das muralhas e tudo mais. Esse testamento, esses livros que eles encontram no porão lá na terceira temporada. E quando ele olha pra chave, ele também vê ali o Eren na frente dele, como se ele estivesse induzindo o Grisha a fazer aquilo. Aí nós temos aquele flashback da primeira temporada, do primeiro episódio, que ficou literalmente idêntico. E eu achei muito legal de ver as semelhanças com a Season 1, porém no character design atual do Estúdio Mapa. O Grisha chega a perguntar para o Eren o porquê que ele quer reentrar na tropa de exploração e sair das muralhas. E o Eren responde que ele quer conhecer o mundo lá fora. Ele não quer viver dentro das muralhas, na ignorância. Ele não quer viver sem ter a liberdade de conhecer aquele mundo. E além disso, ele também comenta que se ele não entrar na tropa e continuar a luta dos soldados da tropa de exploração, é como se tudo que eles tivessem feito até agora tivesse sido em vão. O Grisha parece meio assustado com esse pensamento do Eren, mas caminha até a porta. E quando ele está saindo de casa, ele disse que vai mostrar ao Eren o segredo do porão. Enquanto ele fala isso, ele está olhando diretamente para o Eren mais velho. Mas uma vez que ele está manipulando ali o Grisha. Tudo para fazer com que ele plantasse ali na cabeça do Eren essa curiosidade sobre o porão, que fez com que tudo acontecesse da forma que deveria acontecer depois. Para que o Eren buscasse por tanto tempo esse porão, para que ele se sentisse motivado a buscar aquilo. E, bom, depois disso o Grisha vai embora e você consegue ver ali a cara de sofrimento dele. O quanto ele vai se distanciando, sabendo que essa vai ser a última vez que ele vai encontrar sua família. E, mano, na próxima cena, cara, que cores lindas. O take dele, a câmera vista de baixo e as aves passando por trás, o céu vermelho. Cara, isso ficou sensacional, mano. Temos ali um Grisha chegando na Capela dos Sais no dia em que a muralha é rompida. Isso tudo para começar a sua incursão. Mas dessa vez não porque ele quer, e sim porque ele está sendo praticamente obrigado a fazer aquilo. Lá embaixo na caverna, ao invés de ele já partir para o combate, ele tenta ali conversar com a Frida para ver se ela ajuda ele. Ele tenta ir na base da conversa primeiro, ele tenta ali pedir para a Frida para que ela pare os titãs que vão invadir a cidade e salvar as pessoas. Ele sabia que a muralha seria rompida, mas ele não sabia de fato quando isso iria acontecer. O que me leva a pensar que novamente o Eren está ali, dessa vez ativamente, enviando algumas memórias ao Grisha, algumas informações para ele. Memórias bem específicas, para assim poder manipular suas vontades. O Grisha ali tenta, através da conversa, convencer a Frida a ajudar, mas dá pra sentir ela encarnando ali, o olho dela muda, ela encarna ali a vontade, é como se ela tivesse encarado o Khal Fritz, o primeiro rei, e a vontade dele. E após isso, ela diz que os Eldianos não poderiam fugir dos pecados cometidos há anos atrás, e que o certo seria eles receberem essa punição. Após a Guerra Titã, ele percebeu que um grande poder não poderia cair nas mãos dos seres humanos, pois por conta de ego, ambições e egoísmo, isso sempre vai resultar em tragédia e morte, e o poder na mão das pessoas poderia fazer com que o inferno voltasse para a Terra, como assim foi a época de dominação eldiana. O Zeke comenta que ele concorda com a menina ali, só que isso não importaria, porque daqui a pouco aquela família seria massacrada pelo Grisha. E ele comenta que o Eren disse pra ele que ele já tinha visto essa memória antes e ficou decepcionado com o pai dele. E ele pergunta pro Eren se isso foi uma mentira, mas não dá muito tempo, ele olha pro Eren e o Eren tá ali revoltado. E cara, é nesse momento que a trilha sonora começa a tocar. E é uma versão diferente da trilha sonora 0SK. A trilha sonora é caracterizada por representar o sangue real, a família real e o titã fundador. E cara, aí o episódio começa a engatar no que eu acho a melhor sequência do episódio. O Grisha começa ali a implorar a Frida por ajuda e que as pessoas não tinham culpa desses pecados passados e não seriam nem justas elas morrerem sem nem saber o porquê, considerando que o rei apagou as memórias das pessoas. A Frida diz que não importa ficar pensando nisso, que a realidade é que não é possível devolver as vidas que os Eldianos tiraram, só que é possível prevenir que mais vidas sejam tiradas fora das muralhas, e que eles devem continuar ignorantes e apenas aceitar o ódio do mundo sobre eles. Nisso, o Grisha sente, ele olha pra trás e o Eren tá lá putaço, muito estressado. Aqui minha gravação, ela travou um pouco, mas eu vou só dar uma redublada aqui, basicamente. Não redublar, vou falar aqui de volta o que eu escrevi.
A Frida ela comenta que não adianta o Grisha roubar o fundador dela, sendo que o Grisha não poderia usar todo o poder. E o Grisha interrompe ela falando que ele sabe disso. E ele começa a comentar que todos os titãs possuem sua peculiaridade, assim como o titã dele, o titã de ataque. Por anos, seus portadores nunca se curvaram a ninguém. E agora ele entende o porquê. Era pra lutar contra essa vontade do rei. E nisso ele comenta que todos os portadores do titã de ataque foram guiados através das memórias, todas para esse momento. O que me leva a pensar que o Eren, ele também manipulou ali a vontade de Kruger e também provavelmente a vontade de outros portadores do Titã de Ataque. É dito que com esse poder, o Titã de Ataque permite com que portadores desse Titã consigam receber memórias do seu futuro portador. Eu, particularmente, não acho que seja uma característica única apenas do Titã de Ataque. Acho que pelo fato do Eren ser o cara ali com o poder dali do fundador e do Titã de Ataque, ele conseguiu ali manipular outros portadores a seguirem essa vontade de avançar, de lutar, de buscar por liberdade. Voltando aí ao episódio, o Grisha sabia que por conta do voto de renúncia à guerra, a Frida não conseguiria usar 100% de seu poder, ou seja, ela estaria um pouco mais fraca, e naquele momento ele iria matar ela e roubar o poder do fundador, naquele momento acabando com a linhagem real. O futuro já está decidido. Ele pega o bisturi na mão e na hora que ele vai dar a facada na mão, o bisturi cai no chão. E o Grisha cai derrotado. Ele não poderia fazer aquilo. Ele jamais poderia matar crianças. Ele jamais faria isso. Ele é um médico. Ele salva vidas. E foi exatamente isso que deixou o Eren possesso e revoltado com seu pai. O fato dele ter ali hesitado. O Zeke fica surpreso por ver Grisha hesitando, considerando que ele sabia que a família real seria ali morta pelo Grisha, pelas mãos dele, e que o passado não podia mudar. No que ele diz isso, o Eren está ali com a cara extremamente fechada, assim como um bicho. Ele tá louco. Bicho, nessa hora eu tava arrepiado, boquiaberto. O que estava acontecendo, o silêncio do momento, a tensão crescendo, o Eren manipulando o Grisha, cara, pelo amor de Deus. Ele chega assim bem do ladinho dele, cara, e começa a falar e falar e falar. O Eren coloca pilha no Grisha, incentiva ele a fazer aquilo. Não se sabe direito se foi uma ação direta do Eren, onde ele estava lá e o Grisha conseguiu ouvir ele falando. Eu acredito bastante nisso, uma visão do Grisha vendo ele mesmo através dos olhos do Eren. Ou se através das manipulações de memórias e tal, o Eren tem enviado algumas memórias do tipo da irmã do Grisha, dos rivalistas, do Kruger, da Dina, que deu ali uma certa coisa para incentivar o Grisha a continuar seguindo naquilo, daquela virada de chave pro Grisha realmente avançar. E é interessante sobre essa cena que o Eren fala as mesmas coisas que o Kruger fala pro Grisha lá atrás, para motivar o Grisha a continuar lutando por Eldia. No fim das contas, o fato do Eren ter manipulado o Grisha dessa forma cria um paradoxo na história. Enfim, sofrendo muito e absolutamente insano, o Grisha em um impulso resolve lutar. E a cena corta pra família Raiz destruída no chão, muito sangue. Enquanto isso, a cena vai intercalando com aquela cena da cerimônia, onde o Eren ele beija a mão da Historia, e fazendo um link direto com esse momento, que é basicamente o Eren ali na cerimônia, vendo essas memórias e vendo isso tudo que tá acontecendo. A trilha sonora desse momento, o Grisha saindo da caverna, cambaleando, e as fumaças saindo dele, e ele tem uma postura caída, frágil, e puta merda, mano. O olhar dele revirando, o Grisha enlouquecendo completamente. E isso abre pra mim o que é a melhor sequência desse episódio, que é o Grisha ali enlouquecendo completamente, falando que ele matou todo mundo mesmo, matou as crianças. Ele mostra a mão dele, tipo, tremendo, e a cena vai cortando e tal, vai intercalando pra cortes secos, e as expressões faciais do Grisha, cara. Não, e também, puta que pariu, a trilha sonora, o trabalho do dublador do Grisha ficou sensacional. Eu adorei a forma com que essa loucura do Grisha foi representada. Imagina estar no lugar dele, você está literalmente presenciando momentos onde você está se vendo através do olho de outra pessoa, e essa outra pessoa é seu filho do futuro. E mano, isso é de enlouquecer qualquer um.
Ali ele cai no chão e pergunta para o Eren se era isso que ele queria, se era isso que ele precisava fazer para salvar Eldia. Ele se pergunta se o Zeke está ali. Então ele começa a falar pro Zeke que o plano dele não iria se cumprir e que a vontade que iria ali se cumprir seria a vontade do Eren. E que o que ele viu do futuro, que o Eren mostrou para ele, detalhe, o Eren tá mostrando coisas pro Grisha, e esse futuro seria amedrontador. E que ele tinha que dar um jeito de parar o Eren. E de novo, ele ativamente vê o Zeke. E mano, essa cena acabou comigo. Ele comentando o quanto que o Zeke cresceu, o quanto que ele tava diferente. Ele abraçando o Zeke, cara, chorando, pedindo desculpas, falando que ele foi um péssimo pai e que ele queria ter passado mais momentos com o Zeke. Cara, isso foi de quebrar, me quebrou completamente. Eu fiquei muito chateado. E ele diz ali que o Zeke ele tem que dar um jeito de parar o Eren. E a câmera foca no Eren e ali atrás, e o rosto do Eren está coberto por uma sombra, ele tá parecendo uma assombração. E a conexão dos dois ali se parte depois que mostra ali o Eren da cerimônia completamente chocado. E ali a conexão dos dois se parte, o Zeke cai no chão assim. Naquele momento, diferente de antes deles entrarem nessas memórias, o Zeke está em uma posição de fragilidade, diferente do Eren, que está ali, a mesmo amarrado, demonstrando ali uma certa superioridade em relação ao Zeke. E o episódio acaba. Cara, eu achei esse episódio do caralho, principalmente essa sequência final, sabe? Eu não comentei muitos aspectos técnicos nesse episódio, porque eu queria focar um pouco mais em toda essa viagem temporal de memórias aí, pra explicar um pouco mais, que são coisas que dá nó na cabeça de muita gente, na minha principalmente. Mas eu espero que você tenha conseguido entender um pouco mais da minha visão disso daí. Eu não tô colocando lá como verdade, é apenas a minha interpretação, conforme depois de ter lido muito, depois de ter assistido o episódio algumas vezes e tudo mais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês são novos aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever para ver mais vídeos desse tipo. E se você já é inscrito, bom, compartilha o vídeo com alguns amigos, mesmo se você não for inscrito na real. E dá o seu like aqui, comenta, eu quero saber das suas impressões sobre o episódio, as suas teorias, eu vou ficar muito feliz em ler. Então, é isso galera, até mais, um abraço.